Bom, pessoal, então vamos dando início aqui, enquanto alguns vão chegando. Quem tiver disponibilidade de abrir a câmera e microfone para interagir durante todo o debate, fiquem à vontade aqui conosco. Esse ambiente, para quem ainda não esteve aqui, é um ambiente bem dinâmico, onde a gente interage e abre debates com alguns temas que são relevantes para o nosso grupo. Então, antes, eu gostaria de dar boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do BXGDE, que é o nosso grupo de discussões empresariais. Bom, pessoal, esse espaço aqui, ele foi criado pela Bluetex, especialmente para vocês que são profissionais que atuam em grandes empresas. E é aqui também que nós apresentamos as atualizações sobre a reforma tributária, que é um tema aí que está envolvendo muita dedicação nossa técnica, e também discutimos alguns temas de alta relevância, sempre alinhados às melhores práticas de conformidade fiscal e governança, que é um viés que a Bluetex atua aí mais de 14 anos. Bom, gostaria de lembrar sobre a importância da confidencialidade. Então, portanto, eu peço a todos que não compartilhem informações aqui restritas ao nosso grupo. Gostaria também de agradecer a participação e apoio dos nossos parceiros e corpo técnico dos advogados da Gerência Tributária, da FIENG, ao Luiz Alvim, do Escritório de Advogados Lima Neto Carvalho Abreu Marinho, que é advogados, que nos apoia esclarecendo dúvidas jurídicas e sempre disposto também a levar as novas soluções jurídicas aos nossos clientes do BXGDE, ao José Adriano, nosso especialista e parceiro em soluções de consultoria tributária e também diretor da empresa MidSafe. E são eles que sempre trazem aqui conosco mensalmente uma leitura sobre as atualizações que aconteceram nos últimos dias sobre a reforma tributária. Agradecemos também, passou um slide aí a mais. Também agradecemos aos participantes, às empresas participantes do BXGDE, que são muito importantes para nós. Agradeço a presença dos nossos clientes aqui, das empresas Boston Metal, Boston Scientific, CBMM, Gasmig, Kinross, Loiste, Minas Ligas, Prosegur, Supermix, Traquibel, recém-chegada, UAU Inglesa e Uzi Minas. Muito bom ter vocês aqui conosco. Mais uma vez, obrigada pela participação e presença aqui nas reuniões. E é importante a gente lembrar que a Bluetex é uma empresa referência em qualificação técnica. Nós também promovemos relacionamento profissional e benchmark entre as empresas de médio e grande porte. Nós atuamos fortemente para prover soluções aos nossos clientes para a reforma tributária, especialmente nesse momento. E no slide seguinte aqui, apresento para vocês de forma bem resumida as nossas entregas. Nessa primeira caixa, nós oferecemos os direcionamentos iniciais para a reforma tributária, os primeiros passos para a governança, e aqui a gente entrega 16 horas de treinamento ao vivo online, um acesso limitado aqui às reuniões do BXGDE, que é o nosso grupo de discussões, para realizar também benchmark e boas práticas entre as empresas. Nós também fomentamos uma newsletter semanal, trazendo essas atualizações e os pontos de atenção. Também realizamos uma palestra para as áreas impactadas nas empresas, que são diversas, a gente já mapeou e tem realizado aí com frequência em algumas empresas. E a possibilidade também, a gente oferece aos nossos clientes de contratação de um banco de horas para instrução técnica e também colaboramos para um grupo de trabalho interno que esteja formado para a reforma tributária dentro de cada cliente nosso. Bom, na caixa 2, a gente também tem uma entrega visando uma melhoria de arquitetura de processos e sistemas. Nós conseguimos avaliar aqui uma maturidade, mapeamos impactos e realizamos também um diagnóstico do modelo atual e futuro dentro de cada empresa. E após esse trabalho, nós consolidamos um plano de ação com prioridades e responsáveis prazos que podem ser apoiados por uma contratação de um PMO e um VMO com o objetivo de dar um suporte na gestão e geração de valor em cada projeto. E já na caixa 3, nós também planejamos garantir que a tecnologia e a operação durante toda a transição esteja atingindo os objetivos definidos e também provemos aqui recursos necessários para apoiar na automação, alguma necessidade de automação, simulação, indicadores, além da operacionalização durante e após essa transição da reforma tributária a fim de segurar também a conformidade, a consistência, a sustentação desse novo modelo operacional.
Bom, se quiserem, para os que ainda não têm os serviços, né, ou querem saber um pouco mais sobre cada um desses serviços, estão aqui os nossos contatos, que a gente possa abrir uma nova conversa aqui. Bom, pessoal, aqui eu trago já, antes de trazer a pauta, né, eu gostaria de lembrar a todos aí sobre, durante todos os debates, vocês podem participar abrindo suas câmeras, microfones, identificando também o seu nome, com o seu nome e empresa que representam. E para a reunião de hoje, nós temos uma pauta focada em atualizações e estratégias operacionalização e uma participação especial de alguns colegas do nosso grupo, aqui do IBXGDR, apresentando suas, representando suas respectivas empresas e também trarão uma demonstração, sua demonstração sobre suas experiências no ambiente de apuração assistida da CBS. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Convidar o José Adriano para compartilhar a tela dele aí para dar início à apresentação de hoje. Obrigado, Poliana. Boa tarde, pessoal. Para quem não falamos mais cedo, bem-vindos. Já aparece minha tela para vocês? Positivo. Parece. Sim. Então, tá bom. Então, vou dar uma geral aqui de algumas novidades e alguns dos pontos que a Poliana citou aí na pauta, e depois a Poliana vai conduzir com os nossos colegas aí uma parte prática aí do dia a dia aí da apuração. Então, vamos lá. Primeiro, em termos de atualizações e novidades aí, nos últimos 2 meses, considerando que fevereiro está acabando, sem publicação dos regulamentos, a gente continua tendo aí 4 a 5 publicações que a gente entende ser relevantes por dia aí daquilo que a gente acompanha e publica lá no blog, né? E daquilo que a gente acompanha, publica no blog já uma refinada, a gente traz aqui aquilo que mais importante do que a gente entende aí dessas últimas novidades, né? Então, de 22 de janeiro para cá, a gente tem 2 slides aqui desses pontos que eu considero muito relevantes, e eu vou trazer para vocês eles aqui. Primeiro, eu convido vocês aqui, para quem não viu, no dia 27 de janeiro, eu conversei com o Robson Lima do Serpro, e ele falou um pouco de como que estava, naquele momento lá, as primeiras semanas de apuração assistida da CBS e também das notas fiscais e algumas perspectivas aí, o que o Serpro e a Receita Federal estão planejando. Então, eu recomendo, quem não viu ainda, está disponível lá no nosso podcast para vocês assistirem. Nós tivemos no dia 28 de janeiro uma atualização da Seclast Trib. Então, aqui, desde maio, né, que foi a primeira publicação, a gente teve algumas publicações. É importante sempre vocês estarem atentos, porque a gente vive um momento ainda inicial de reforma tributária, então é muito normal que a gente tenha alterações aí durante esse ano de 26, e sempre que tem uma alteração, vocês precisam avaliar que alteração foi essa, se impacta ou não, né? Então, naquele modelo ENCAT de vida inteira, primeira página lá, controle das versões, né? A gente sabe o que mudou, sempre pintado ali, deixado claro. Da mesma forma, né, no documento, que é o informe técnico que trata da atualização, traz também pintado ali o que mudou. Então, foi criado o conceito de anexo técnico, o que eles fizeram de mais relevante aqui, e eles citam aqui quais são as alterações que vieram nessa versão do dia 28 de janeiro. Então, alguns textos foram alterados, o que em termos sistêmicos, né, em geral, não tem impacto, mas eventualmente, dependendo da interpretação que a gente teve para alguma Seclast Trib, pode ser impactado. Alguns indicadores, que são aqueles indicadores que dizem se aquela Seclast Trib se aplica, né, é habilitada ou não para tais documentos fiscais. Então, no geral, aqui para nós impacta quando fala nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico. Para quem tem NFCE também impacta, para quem tem nota de gás aí, como a Gasmig,
também vai ter lá o indicador dizendo, então vale a pena dar uma avaliada. E da mesma forma, se vocês perceberem qualquer indicador indevido, incorreto ou também qualquer dúvida com relação ao Secless-Trib, vocês podem reportar para nós que a gente, avaliando e concordando que precisa reportar para o grupo piloto, a gente reporta. E uma descrição lá do 820 foi atualizada também na parte de CST, que tende a ser menos atualizada. Nós tivemos também no dia 29 de janeiro a publicação de um assistente para classificação fiscal. Então, o objetivo do fisco, de novo, o ENCAT sendo proativo e tentando ajudar as empresas a fazerem as notas mais corretas e, por consequência, gerando menos validação indevida, menos erro, menos dificuldade para posterior auditoria e fiscalização. Então, eles disponibilizaram mais essa ferramenta, né? Então, essa ferramenta com base em duas informações iniciais, né? Que é a NCM e a indicação de que documento fiscal você está emitindo, nesse primeiro momento, atendendo NFE e NFCE, e depois atendendo os demais documentos que têm NCM, né? Que terão NCM. Então, com base nessas duas informações, eles fizeram lá uma engenharia para cruzar e trazer as possibilidades de tributação para aquela mercadoria naquela operação. Então, é meio que como se fosse ali uma calculadorazinha que, na medida que você vai executando, ele vai abrindo níveis e vai mostrando as possibilidades. Então, com certeza, é uma ferramenta que pode, lá na frente, se massificada e evoluída adequadamente, pode ser muito útil para nós. E aí a nossa recomendação para vocês é que vocês utilizem, né, testem para vocês também opinarem, e se tiver sugestão, pode reportar para a gente que a gente leva para o fisco. Então, ao clicar lá naquele portal Conformidade Fácil, né, que está lá dentro do SVRS, que é a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, tem lá os documentos fiscais todos e tem a parte de conformidade fácil, onde estão as tabelas, por exemplo, de Secless-Trib, crédito presumido, CST e as notas técnicas. Então lá tem agora também conformidade fácil, assistente para classificação tributária. E aí, como eu falei para vocês, o primeiro campo que vocês vão digitar aqui, para quem ainda não viu isso aqui, é a NCM, e depois marcar se é uma nota fiscal eletrônica ou uma nota ao consumidor, né? E a partir disso ele vai trazer os cenários, né? Aí eu trouxe só um print aqui para vocês terem uma visão simplista, né? Tá bem sigiloso aqui, não tá dando para ver quase nada, mas a ideia é que à medida que você digita aqui a NCM, como esse 071 aqui, e definiu que é NFE, ele vai trazer aqui as possibilidades e ele vai abrindo à esquerda quais são as situações que você pode ter naquela operação. Então, por exemplo, consultando um material que ele pode ter um regime simplificado, então ele vai trazer para vocês aqui algumas perguntas de qual é aquela operação, ou qual é aquele fornecedor ou aquele destinatário, e ele vai trazendo aqui as possibilidades, sempre com a descrição e sempre com o link da LC 214. Então, eu achei que que é o Secless-Trib dessa operação aqui, é realmente esse 200.034. Então, eu clico aqui e vejo a legislação que fala dessa tributação, ou se eu estou em dúvida, né, qual dos dois, porque aqui ele trouxe, nesse exemplo, duas possibilidades. Então, eu recomendo para vocês lá que vocês conheçam, e aí, conforme o caso, pode ser mais ou menos útil. Descontinuidade da FD Contribuições. Então, no dia 3 de fevereiro, atualizado no dia 20 de fevereiro, nós tivemos uma nota técnica, que é a 011/2026, trazendo algumas informações complementares, né? É importante vocês saberem que nós que participamos dos grupos pilotos do fisco, a gente está o tempo todo
levando pleitos, né, informações, trazendo, quando é o caso, pedidos, como eu compartilhei com vocês aí hoje de manhã no grupo de WhatsApp, um mini formulário lá para quem está com um problema na nota fiscal do Serviço Nacional, que é um pedido, né, do fisco para a gente reportar para eles entenderem o volume disso, né, e os casos. Então, a gente está sempre interagindo nessa linha. Então, algumas notas técnicas, elas vêm atender esse pleito, né, deixar mais claro aquilo que a gente eventualmente responde para vocês aqui no BXGDE ou em consultoria, e vocês ficam sempre com aquele pé atrás, mas não está escrito isso na legislação, mas o cara lá na live, lá no YouTube, o cara falou tal coisa e está em dúvida, está diferente. Então, a gente sempre pede para eles detalharem, explicarem, publicarem algumas coisas para facilitar. Então, essa nota técnica, ela deixa claro que a AFD Contribuições será descontinuada a partir da referência janeiro de 27. E deixa claro também que ela deve ser mantida por pelo menos 5 anos e que nesse período ela pode ser objeto de consulta, fiscalização, retificação normal, período de prescrição. Então, assim, tem aí nenhuma novidade, mas lembrem-se que o objetivo é de tentar deixar algumas coisas mais claras, né? Como aconteceu lá, por exemplo, com a questão do SPED fiscal, né? Que a gente pedia para eles deixarem claro que não ia ter alteração por causa da reforma tributária, e eles fizeram umas 2, 3 publicações confusas ao invés de esclarecer, gerou mais confusão. Então, nesse caso aqui, primeiro é isso que está dizendo, né? E aí, também deixando claro que a escrituração fiscal digital de contribuições bem feita, ela vai ser a base para os créditos que serão levados para a CBS, né? Para ser compensado com a CBS ou com outros tributos. Então, é nessa linha que vocês têm que, até o final desse ano, entregar com todo o cuidado e conformidade que vocês já estão cansados de saber. Aí tem um ponto, né? Assim, como em quase tudo no Brasil, tem um artigo, mas sempre tem um inciso ou uma cláusula, né? Então, assim, ó, não haverá alteração de layout para registrar CBS, IBS ou imposto seletivo em 2026. Então, não terá na FD Contribuições informações para atender CBS, IBS ou IS. Ponto. Aí o que acontece? Quaisquer valores relacionados a esses tributos não devem ser somados aos valores dos documentos. Então, assim, se eu não vou destacar, não vou somar, então não tem isso esse ano. Porém, documentos novos, né, deverão ser escriturados nos registros, né, da FD Contribuições. Então, bilhete de passagem, nota de água, nota de gás, isso aí tudo tem que ir para a FD Contribuições. Não com os dados de TBS, IBS ou imposto seletivo, mas com os dados de PIS e COFINS, né, e os dados dos documentos fiscais. Então, esse é o ponto que ficou claro. Então, a gente deve ter alteração de layout, né, é possível que tenha, para atender. Pode ser que fique só no modelo, né? Então a recomendação deles, eu acabei não colocando mais esse trecho aqui, mas eu comento. A recomendação do fisco é: quando não tiver o modelo definido para FD Contribuições, o contribuinte deve informar modelo 55. Então, para alguns casos já tem o modelo, já está, inclusive nessa nota técnica retificada no dia 20, já tem lá os modelos. Para aqueles casos que não tem o modelo, vai colocar como se fosse uma nota fiscal eletrônica modelo 55. E os campos normais da FD Contribuições, como se estivesse escriturando um documento fiscal normal. É isso que nós temos. Então, pode ser que durante o ano tenha algum ajuste de layout para comportar alguma coisa em função desses documentos novos. Pode ser que não aconteça nada, que a gente passe esse ano declarando os documentos normalmente no padrão que está hoje, e alguns, eventualmente, com modelo 55, se não tiver saído o código do modelo. Então, é esse ponto. Fiquem à vontade se alguém quiser interromper ou complementar, porque são diversos temas aqui, tá? Juninho?
Não é interromper. Em resumo, não haverá alteração de layout para registrar CBS e BSS, mas poderá haver alteração de layout para acomodar os documentos. Em resumo, Exatamente. né? Isso Tipo, aí. você falou a cláusula, né? Não haverá alteração de layout, mas poderá haver. Poderá haver, É, exatamente. agora, é importante, aí talvez até o seu olhar, é que, eu não sei se tem alguém aqui no grupo até, seria legal saber, que já foi impactado, né, por algum documento novo em que teve que registrar, alterar, que não, né, que não usava e já teve que fazer aí ou para janeiro, fevereiro, a fazer. Seria até legal saber. Mas ainda com foco nas saídas, né, Zé? O maior foco nas saídas, documentos novos de emissão, digamos assim, porque pela ótica da entrada é aquela ótica do crédito. Se tiver documento novo que te dá direito ao crédito PIS/COFINS, aí sim esse teria que registrar, teria que compor, né? Então é mais um debate, acho que para frente aí a gente pensar aí como que a FD será impactada pelos novos documentos, em que momento, né? Se alguém tiver algum caso, pode comentar. Enquanto alguém levanta a mão se tiver um caso, eu vou complementar o seguinte, ajudado pelo Juninho aí. Pode ser que tenha empresas que já receberam nota de água, que já está sendo emitida, bilhete de passagem de transporte aéreo, por exemplo, a NFE ABI. E esses são os casos que já foram emitidos. Nota de gás, logo, logo pode começar a chegar. E NFSE Via, que é de pedágio, pode também alguém já ter recebido. E vai ter a DERE, que também vai ter que ser escriturada a parte nossa, né, quando a gente estiver recebendo lá no bloco I. Então, esses são os pontos. Se alguém tiver recebido aí algum desses documentos que já estão emitidos, né, como a nota de água, o bilhete de passagem aérea, a nota fiscal via de pedágio, pode comentar, por favor, que são os casos que já poderia ter recebido. Obrigado, Juninho. Nós tivemos também, no dia 4 de fevereiro, a publicação da nota técnica 2026-001, vinculação de pagamento, para diversos documentos fiscais, né, diferentes de nota fiscal eletrônica ao consumidor, nota de serviço e esses documentos novos que a gente falou aqui. Então, são notas técnicas direcionadas para CTE, BPE, NF3E, etc., né? Mas a ideia é a mesma, gente. Então, assim, quem não viu porque não se aplica, então a Gasmig não viu porque não é do gás, a Tracbel não viu porque não é de serviço, o Juninho não, os Minas, o Juninho não viram porque é nota fiscal eletrônica. A minha recomendação é ver. Eu vou comentar dela aqui e depois eu recomendo que vocês vejam porque a ideia é a mesma, né? É claro que, mais uma vez, o fisco gerou mais ruído do que informação, porque eles colocaram aqui prazo de homologação 6 de abril, produção 4 de maio. Então, assim, quem que vai vincular um pagamento aqui, né, em 4 de maio? Então, assim, 99,9% ninguém, né? Então, para não poder dizer que é 100%. Então, isso aqui gerou uma confusão e gerou ruído. Aí o pessoal se pega nisso e esquece o resto, né? Mas a gente vai focar aqui no que está ali na nota para vocês terem uma visão e do que vocês podem avaliar internamente, tanto do lado de quem é da área fiscal, que tem a obrigação de analisar as notas técnicas com a ótica do negócio, quanto da área de TI, que é quem tem a obrigação de analisar a nota técnica para entender os impactos que vai trazer na parte de TI e até acionar os fornecedores, seja de captura de documentos, seja de emissão ou geração de documentos. Então, a nota técnica direcionada para esses outros documentos, mas conceitos aplicáveis para os documentos todos em geral, que terão a questão do pagamento, né, não necessariamente todos, mas, por exemplo, nota de serviço e NFE, sim. Então, foram criados grupos de informações para vincular a transação de pagamento. Né? Primeira, foram três, vamos dizer assim, três criações ali. Primeiro, um grupo de informações. Esse grupo
ele deve ser informado sempre que a transação de pagamento for iniciada antes da emissão do documento fiscal. Então, eu fiz um boleto e depois eu emiti a nota, né? Não, vamos dizer que seja no mesmo tempo, só que foi feito antes, né? Antes de ter os dados da nota fiscal. É isso que interessa aqui. Não interessa se é 1 minuto, 1 hora ou 1 dia. O que interessa é de ter sido feito antes e, portanto, não teria os dados do documento fiscal. Então, esse é o primeiro grupo. Quando eu faço a transação de pagamento, gero a transação de pagamento antes da emissão da nota fiscal. A segunda criação é o evento que vai trazer as informações vinculando a transação de pagamento ao documento fiscal. Então, quando acontecer de não ter a vinculação, né, eu não consegui vincular no grupo de informações. Então, eu vou fazer um evento. E eu vou citar uns exemplos para vocês que estão na nota técnica, nada de diferente. E, por último, o evento de cancelamento, né? Fizemos uma vinculação indevida, a gente vai lá e faz o evento de vinculação. Então, assim, essa parte aqui de prazo, vocês só tenham em mente assim, se vocês andarem com os seus fornecedores de TI e tiverem aptos a testar alguma coisa em abril, né, se as datas aqui não mudarem, o ambiente estará disponível para vocês testarem. É isso que é importante vocês saberem, né? Não que tem que sair correndo para fazer em abril, porque isso aqui, óbvio, é menos urgente do que algumas outras coisas, né? Então, o primeiro exemplo que está na nota técnica, eu emito um boleto e depois eu emito o documento fiscal eletrônico. Então, na hora que eu emitir o boleto, eu não tenho os dados da nota fiscal eletrônica. Então, na hora que eu emito a nota fiscal eletrônica, eu já tenho os dados do boleto. Então, o que eu vou fazer? O fornecedor, né? Vamos dizer que a MidSafe seja o fornecedor, né? Então, eu emito o documento fiscal amarrando com o boleto. Pronto. Emiti a nota e falei, essa nota é o ID boleto tal. Na hora que eu mando para Uzi Minas o boleto e a nota junto ou separado, eu amarrei esse boleto com essa nota. Na hora que a Uzi Minas pagar esse boleto, o split payment poderá ser realizado, porque a premissa de arranjo de pagamento com a operação fiscal, ela aconteceu. Então, esse é o primeiro exemplo. Emiti o boleto antes, emiti a nota depois. Na nota, eu coloquei o grupo de informações que inclui os dados do boleto. Segundo exemplo, eu emito o documento fiscal primeiro, depois eu gero um Pix dinâmico. Só que na hora que eu gerei o Pix dinâmico, por um erro meu, eu não amarrei, ou erro, vamos dizer que seja por uma falha do sistema, vamos dizer que o sistema não está preparado ainda quando isso acontecer lá na frente. Então, de qualquer forma, na hora que eu gerei o Pix dinâmico, eu não coloquei a chave do documento fiscal. Pix dinâmico vale também boleto aqui no exemplo. Se eu fizer o inverso, né, emitir primeiro a nota e depois o boleto. E na hora que eu emitir o boleto, eu não amarrei a nota. Então, vamos usar isso aqui como exemplo. Então, se eu fiz isso, eu não fiz a amarração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um evento para amarrar, para dizer assim, ó, esse documento fiscal está amarrado com esse boleto ou com esse Pix dinâmico. Então, esse é o segundo exemplo, onde eu faço primeiro o documento, depois o arranjo de pagamento, e eu não amarrei os dois. Então, eu sou obrigado a fazer um evento. O terceiro exemplo que tem na nota técnica eu emito um documento fiscal, emiti lá para a CBMM, a CBMM me pagou por TED, mas na hora que ela pagou, ela não amarrou a TED com a minha nota fiscal. E aí, de novo, o erro operacional, o sistema não estava preparado, não interessa o motivo, né? Na hora que estiver funcionando, não amarrou. Como que a gente amarra? Faz um evento dizendo essa TED se refere a esse documento fiscal eletrônico. E aí amarrou esse processo. Então, esses são os exemplos do fisco do que nessa nota técnica pode fazer. E a nota técnica tem detalhado, né, o grupo de informações para fazer a vinculação, o evento quando eu preciso
colocar a vinculação depois que eu emitir o documento fiscal e o documento de transação de pagamento e o evento de cancelamento. Então, tem lá o layout, os campos, né, com essas informações. O que muda? Tem lá 5 notas técnicas: BPE, NF3E, CTE, etc. O que muda de uma para outra? Só o código lá que conecta esse grupo no documento fiscal original, que é o CTE ou BPE, etc. Então, a nota técnica é idêntica, o grupo é o mesmo. Só vai mudar a conexão lá, onde eu adiciono esse grupo, como tem, por exemplo, o de eventos, que já é assim, ou o grupo de CBS e IBS. Então, é isso que trouxe essa nota técnica e que eu recomendo que vocês leiam. Aproveito para sugerir para vocês uma live que aconteceu ontem, eu coloquei 25 de fevereiro, mas foi ontem, da FIM, né, que é a entidade das entidades financeiras aí, né, Confederação das Entidades Financeiras, onde eles fizeram um evento apresentando para as instituições financeiras e meios de pagamento como que vai ser o split payment, esclarecendo as dúvidas deles e tudo mais, considerando o que ficou definido nesse grupo de trabalho que participaram essas entidades que estão aqui, né? E aí junto com Receita Federal, Comitê Gestor e por aí vai. Então, vale a pena depois vocês darem uma olhada nessa live, e também no blog eu publiquei lá um artigo lá que tem um resumo sobre isso, para quem não quiser, não tiver paciência de assistir a live, tem lá um resumo, e aí fica a critério de vocês aprofundarem depois. Não tem nenhuma grande novidade do que a gente já falou de split payment, né? Eu penso que a única, não é novidade, mas a única coisa que vale a pena eu reforçar para vocês é o seguinte: o split payment está previsto para 2027 de maneira opcional e facultativa. Então, isso é o que está previsto. A gente espera uma publicação, um ato conjunto, dizendo quais são os critérios. Então, assim, por exemplo, como foi falado lá nessa live de ontem, todas as instituições financeiras e meios de pagamento deverão estar preparados em 1º de janeiro. Como exemplo, se for verdade, todos terão que estar preparados, né? A gente tinha uma expectativa que não fossem todos, que fossem aqueles que tivessem participado do projeto piloto e que tivessem concluído a entrada em produção. Mas ontem, lá na live, falaram que todos deverão estar. Mas beleza, independente disso. No ato conjunto vai estar claro isso do lado das instituições de pagamento e deve estar claro do nosso lado. Se o meu banco, a minha maquininha de cartão está habilitada em produção, eu posso fazer, ou se vai ter algum tipo de critério, só pode fazer empresas de tal tamanho, de tal segmento, então a gente não sabe disso. Então, o que é importante ficar claro para vocês? Enquanto o split payment não estiver funcionando, e também, né, enquanto o recolhimento pelo adquirente, que é aquilo que tem a sigla RAD, R-A-D, recolhimento pelo adquirente, se nenhuma dessas duas funções estiver funcionando em janeiro ou até algum período do ano que vem, o crédito é escritural, ele não é financeiro. O crédito só será financeiro na reforma tributária quando eu tiver a condição de fazer o split payment ou o recolhimento pelo adquirente. Se eu não tiver condição de fazer isso, o crédito é escritural. O que quer dizer isso? Quer dizer que a MidSafe mandou uma nota fiscal para a Gasmig, não tem split payment funcionando, não tem possibilidade da Gasmig fazer o RAD, que é o recolhimento pelo adquirente. A Gasmig vai tomar crédito no mês de janeiro daquele débito que eu tive. Ele continua escritural, enquanto não houver split payment ou recolhimento pelo adquirente. Alguns colegas têm falado por aí, enquanto não tiver split payment, mas é split payment ou recolhimento do adquirente. Se em janeiro o recolhimento do adquirente estiver funcionando, a Gasmig vai ter que
reter da MidSafe, se a MidSafe não pagar, para ela tomar crédito. Se não estiver funcionando, nem o split, nem o recolhimento pelo adquirente, a Gasmig vai tomar crédito, mesmo que eu não tenha pago ainda aquele tributo. Então, isso é importante vocês terem isso claro, porque deu alguns ruídos aí nos últimos dias. DIRF e FD-REINF. Então, no dia 6 de fevereiro, o nosso grupo piloto aí de empresas enviou para a Receita Federal alguns pleitos, considerando as dificuldades manifestadas por alguns clientes nossos e dos outros colegas aí que estão no grupo piloto. Então, foi pleiteado um prazo de 30 dias a mais para enviar os informes de rendimento, né? Publicar uma documentação técnica clara e objetiva, né, para ajudar as empresas a entender o que é e como que é. Criar um filtro que pode ser realizado por CPF no demonstrativo ou um arquivo texto no padrão da DIRF. Olha só o que as empresas estão pedindo. No padrão antigo da DIRF, para poder importar, né, na DIRF do ano passado e visualizar isso, né? Então, é óbvio que aqui tem pedidos de empresas de todos os tamanhos, de entidades, né, de todos os tamanhos, dificuldades colocadas. Então, a gente até esse momento agora, véspera do prazo final, que é depois de amanhã, a gente não teve ainda uma resposta. Então, tendo uma resposta, a gente vai compartilhar com vocês, né? Seja ela dada publicidade para todos, né? Ou se a gente tiver uma resposta intermediária aqui no grupo piloto, a gente compartilha com vocês. Nota fiscal de serviço Adriano, nacional. Pois Adriano, não? Desculpe até esse assunto, tem um outro barulho com relação ao tema, não sei se os colegas estão passando por isso, também acho que aqui vai ser difícil pelo tempo discutir, é a questão da conferência de valores no site do Fisco. Então, uma coisa é você não ter lá como gerar os extratos, né, de forma de rendimentos lá, o que você enviou via Reinf ou que seja via e-social, por exemplo, né? Então você não consegue. Sim. Antes, com a DIF, você tinha como gerar o informe para cada CPF dentro do programa da DIF. Ponto. Esse é um ponto. Outro ponto do debate é que muitos estão questionando os valores que lá estão também. Há conciliações sendo feitas e que não se chega aos valores que foram enviados. Então, paira uma dúvida, não sei se aqui nós temos esse fórum, paira uma dúvida de se os valores que estão lá também estão corretos, porque antes a DIF era um processo maduro, né? E eu aqui de forma nenhuma, gente, estou querendo voltar com a DIF, não é isso? De forma alguma. Você vê aí que há pleito que tá pleito aí que para voltar, inclusive, né? com alguma Tá coisa, aqui, ó, né? regras. Tá o pleito de deixar claro a regra de cálculo, exatamente pelo que você falou de que não está claro, e de ter o filtro por CPF, né? E aí a alternativa de voltar ao modelo antigo para visualizar e conferir, conciliar. Eu não sei se a Júnia está aqui Só comigo hoje. Só completando aí também, o Eliseu, o Juninho e Zé Adriano. A gente tem um problema, pelo menos aqui na Supermix, que é a questão de banco de dados, sabe? De acesso. Por exemplo, em outras empresas também tem essa questão também. Por exemplo, você tem um departamento de pessoal que cuida da folha, que tem um sigilo lá na parte de salarial, aquela coisa toda, e tem a parte fiscal que trabalha com as outras retenções, aquela coisa toda. E quando isso tudo cai lá dentro do extrator lá da DIRF, né, abrindo o CPF lá, algumas pessoas vão ter acesso a CPF que não deveria ter acesso a rendimento. Isso é um complicador também por outro lado, sabe? Assim, que não é fácil resolver, não. Não é fácil, não. Não. Principalmente Mas se ficar dentro de ECAC e tudo mais, né? Quer dizer, isso aí. Complexo, bem complexo. Uhum. Alguém tem algum cenário complementar ou para trazer? E aí, gente, enquanto alguém pode levantar a mão aí à vontade, torna muito mais importante esse ano, além do cuidado para quem gera a DIRF aqui, né? O cuidado de conciliar e gerar corretamente, quem recebe os informes, conferir os informes, né? Porque a chance de ter problema é grande.
Então temos que estar atentos a isso aí. Nós Notas... tivemos para o Reinf Opa, pode Não, tivemos divergência, né, com algumas conferências para o Reinf, tivemos também do pessoal do E-Social mesmo, como o colega falou aí agora, o pessoal do E-Social tá empolvorosa também, porque cuida da folha. Então, eles estão com medo até de mandar o informe, porque no nosso caso aqui, o informe depende, né, da DIF, porque se fazia antes programas próprios, né? Você já tinha antes uma maneira, roda folha e tudo mais, então você tem como mandar o informe, independente do programa da DIF e tudo mais. Mas está até com receio de fazer isso, porque por causa dos valores, que ele tem uma maturidade, que ele tem uma certeza de que a receita está segura também e que poderá, né, mandar, enfim. Então, acho que tem esse debate também. Não sei se você participa lá, Adriano, do grupo do social, se está tendo esse ruído também. Eu não tenho essa Sim, informação, tá? tá tendo sim, lá bastante. A Elizabeth e a Carla lá são mais atuantes lá. E também a gente se prepare, além da questão aqui prévia agora dos informes, depois no imposto de renda pessoa física, né, nossos e dos colaboradores das nossas empresas, se preparem com o risco aí de termos problemas. Pois não, Rafael? Boa tarde, pessoal. Não, Bom? era só um ponto aqui mesmo, eu acho que até a Jéssica, ela colocou aqui, né, no bate-papo, a questão das divergências ali de valor da Reinf, o que eu pude observar ali no extrator, que a Receita liberou, né, para o pessoal fazer a conferência, que ele está tendo um maior foco justamente para questões de E-Social. Não sei se alguém pôde observar que lá tem um campo onde aparece alguns erros, possíveis erros, né, que tem dentro das obrigações, e todos aqueles erros que lá aparecem, eles referenciam apenas os eventos de E-Social. Se houve algum erro de Reinf, a Receita, eu acredito que não fez esse preparo lá dentro do extrator mesmo, né? Por isso que é dificuldade. E um outro ponto também ali que eu achei interessante, que assim, a Receita libera na mídia, né, falando que fez a preparação do extrator, que ali você consegue fazer toda a conferência e tudo mais. Mas a gente tem alguns campos, né, que está lá dentro daquele portal de serviços que a Receita diz que é novo, né, para os contribuintes, que grande parte daqueles ícones que você clica lá para fazer os acessos e validações, ele te direciona para dentro do ECAC de funcionalidades que já existiam, né? Então, assim, para pessoas que não tinham aquele costume, né, acredita que poderia até ser novo, mas na verdade não tem uma novidade específica, né, sobre aquele portal de serviço. Então, tem hora que a gente fica, parece que passando como os contribuintes para validar questões de que a Receita acha que a gente também não está tão atencioso, né, nos processos que a gente precisava fazer. Então, fica parecendo que a gente está sendo feito até de bobo, tem hora. É um pouco disso o fato, né? Não que seja É. intencional, mas a gente é feito muito de bobo, muito. Justamente. E um ponto ali também de atenção que os colegas aí falaram, é uma questão de que quando a gente tem ali a junção, né, de informações de E-Social com informações que a gente requer da Reinf, um caso de exemplo é os dividendos, JCP, né? Porque a gente pode evidenciar informações ali de um mesmo CPF, que nós temos informações de E-Social, informações de Reinf. Então, quando é feita essa junção dentro do extrator, você não consegue ter essa visibilidade ali melhor, né? Então, acaba que a gente tem que fazer um trabalho, né, que é algo que nós estamos fazendo aqui na empresa, de conhecer como que, por exemplo, as pessoas desses dividendos que faziam os processos de imposto de renda, qual era realmente o ponto de partida que eles utilizavam daquelas informações? Era realmente dos informes que eles recebiam em mãos? Ou eram de algumas outras informações através de algum extrator ali dentro do próprio ECAC mesmo, onde que a gente consegue pegar algumas informações, né? Porque se de fato essas pessoas físicas utilizavam dessas informações que está ali dentro dos demonstrativos da DIF no ECAC, aí acaba que a gente fica um pouco mais tranquilo nessa questão de ter que dar para aquela pessoa um informe que às vezes poderia não sair tão dentro de um layout específico como a gente esperava, né? Para não precisar fazer tudo na mão. Então, é esses pontos aí de atenção também que eu pude observar também. Verdade, obrigado. Jéssica.
Só ia complementar, né? A gente já falou aqui das divergências, né? O valor que está no REINF mensal não conversa com o valor que está lá na consolidação da tela do extrator disponibilizada. E da parte de folha, a gente fez uma reunião ontem com o time de DP e eles alegaram o seguinte, que quando houve rescisões complementares, né, ao subir a rescisão complementar ao social, ele deleta a informação da original do colaborador. E aí a gente está tendo que fazer uma retificação enorme aqui para incluir a informação original que porventura deletou. E aí aparece sim lá naqueles avisos, né, dos cruzamentos somente de E-Social. Ainda que o cruzamento do REINF com informação consolidada não feche, não traz nenhuma informação realmente sobre isso. Então aqui a gente está seguindo com a informação que está no REINF, ainda que na informação consolidada da Receita não tenha, como sendo a informação correta e torcendo, né, para que mude a data, para que disponibilize, né, outras formas de acesso. A gente tem sistema aqui que não gera o informe de rendimentos, então a gente está fazendo bem arcaico no Word, montando. Então, assim, a gente tinha uma expectativa muito elevada com o fim da DIF, né? A gente até brincou que a gente nunca pensou que a gente ia falar que saudade da DIF, mas estamos com saudade da DIF. É isso, pessoal. É isso mesmo. A gente tinha uma expectativa do lado nosso do grupo de trabalho que seria complexa, porque a Receita Federal, né, tinha que se preparar e ela pediu para adiar mais um ano e demonstrou que não se preparou como deveria, né? Não está pronto ainda. Então é difícil demais. Vamos lá. Então, continuando aqui para a gente concluir aqui, vai para outro tema. Nota de Serviço Nacional. Na linha que eu falei para vocês do fisco publicar uma nota técnica para ajudar a esclarecer algumas coisas, saiu a nota técnica 007 da Nota Fiscal do Serviço Nacional, tratando da solução para o problema do PIS e da COFINS, que está nos documentos fiscais, trazendo um novo campo de indicador da Zona Franca de Manaus, nova versão da tabela do INDIOP e também a correção crítica com relação às retenções do PIS e COFINS, né? E aí a recomendação de que, enquanto não tiver corrigido, que tem que somar as retenções de PIS e COFINS no campo VRET-CSLL, que é retenção de PIS e COFINS, de PIS, mais retenção de COFINS, mais retenção de CSLL, para que o valor líquido fique correto, enquanto não publicam a correção definitiva. Então, é isso que veio nessa nota técnica, essa instrução, né, que muita gente não estava conseguindo gerar a nota fiscal com valor líquido correto, porque só informar o PIS e COFINS retido, ele não abatia do valor líquido. Também sobre o arredondamento, então tem empresas que têm sistemas que têm diversas casas decimais e na hora que vai para o arredondamento para atender a nota fiscal do Serviço Nacional, dá divergência. Então, também fizeram uma atualização para ampliar o tamanho desse campo, né? Prazo para essas alterações estavam previstos para 9 de fevereiro. Esclarecimentos que eles trouxeram a pedido nosso para que as empresas tivessem isso de maneira formal, né? Novos fatos geradores, como no caso da Jéssica e na Tracbel, muito movimento de locações, né? Então, esses casos, eles serão tratados no emissor nacional, ponto. Então, mas a prefeitura de Piraporinha das Couve está pedindo para fazer uma nota fiscal com NBS 99, esquece. Não, em termos de reforma tributária, o que vale é a legislação da reforma tributária, né? A prefeitura não pode determinar isso. Então, e nem o fornecedor ou o cliente de alguém. Então, a nota técnica, ela reafirma que o documento fiscal, quando disponível, será emitido no emissor nacional
para locações, né? E que, se alguém emitir uma prefeitura, no emissor local, seja porque a prefeitura pediu ou porque a empresa quis emitir, na hora que for compartilhar com o ambiente nacional, será recusada. Então, essa nota não terá valor para IBS e CBS. Então, é isso que é importante e está escrito na nota técnica como a pedido nosso, como um reforço, porque isso já está lá na nota técnica 005, né? Pois não, Juninho? Adriano, me permita uma consulta aqui, já que a Jéssica está aí, enfim, o pessoal. Eu tenho uma dúvida, eu não encontrei a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal de locação. Até dezembro se emitia uma nota de débito, vamos falar assim, uma notinha, né, para locação. Uma fatura recibo, de locação, por exemplo. fatura para locação. E a partir de janeiro, o pessoal eu estou entendendo que o ambiente nacional já está autorizado a emissão da nota fiscal. Perfeito? Estamos recebendo aqui já nota fiscal de locação. Mas eu não entendi, eu não vi em lugar nenhum a obrigatoriedade. Nem na nota 5, nem na nota técnica 5, nem na 6, nem na 6 é diferente, na 7. Não sei se eu estou falando bobagem. Você me ajuda? Não, então, o que acontece é o seguinte, Juninho, o que você falou é o contrário do que o que está posto. Não existe nota fiscal de serviço para locação ainda. Quem está emitindo, ela não tem valor para o IBS ou CBS. Como é um ano estatístico, se a Tracbel quis emitir uma nota de serviço e a Uzi Minas aceitou, não tem problema nenhum. Mas o que o fisco está dizendo é o seguinte: só terá valor a nota de locação quando ela for emitida no Pelo padrão nacional da nota de locação no emissor nacional. Então, pelo será nacional. Estou outro... entendendo que a nota 7, a NT7, fala que esses novos eventos serão somente, como você falou há pouco, pelo site nacional, digamos assim. E aquelas prefeituras que não fizeram a migração, né, como você falou, não podem emitir, não vão fazer adequação para isso. Então, vai conviver com os dois, por exemplo, na hora que tiver disponível lá, você vai a conviver pessoa, com os dois. com os dois, vai emitir lá o documento de locação pelo nacional e vai continuar, a prefeitura que não migrou para o nacional, por exemplo, vai continuar emitindo a nota lá no site da prefeitura, por exemplo. Sim, deixa eu só dar um passo atrás, que é o seguinte: Desculpa. A nota técnica 005, ela é clara, por mais que alguns não tenham a visão clara, tá? Então, obviamente que é sem ofensas para quem não entendeu assim. Mas para nós que estamos ali no grupo de trabalho, para nós está claro. Então, para nós, ela é clara em dizer que quando definido o modelo que está publicado na nota técnica 005, o layout e os grupos novos e tudo mais, quando aquilo estiver em produção, será emitido no emissor nacional em outro fluxo, não é o mesmo fluxo que a gente emite hoje, eles vão fazer, é uma nota fiscal de serviço de locação, Perfeito. Igual é a nota fiscal de serviços via, ela é em paralelo à nota normal, então não é a mesma nota. Vamos supor que na hora que entrar para emitir uma nota, você vai ter lá, emitir nota de serviço normal, emitir nota de locação. Perfeito. E aí o que acontece? A nota técnica 07, ela trouxe esse reforço aqui para dizer assim, e aí ela escreveu novos fatos geradores, mas o principal aqui é a locação, né? Mas tem aqueles outros lá. Mas assim, E tem os outros 99 lá, né? Isso, mas assim, só será obrigatório quando tiver pronta a nota de serviço de locação e ela só será válida se emitida no emissor nacional. Então, vou pegar o exemplo de São Paulo, capital. Vamos dizer que a Tracbel tem uma filial em São Paulo, capital, que eu não sei de cabeça se tem, e aí a Tracbel presta serviço de manutenção e ela presta serviço de locação. Ela vai emitir a nota de serviço de manutenção na Prefeitura de São Paulo, emissor próprio da Prefeitura, e ela vai emitir a nota de locação no emissor nacional de nota de serviço de locação. É isso que é o desenho que já está na nota técnica 004 e que eles trouxeram um reforço aqui, porque tem prefeitura exigindo e tem cliente exigindo de locadoras o documento fiscal por entender que desde 1º de janeiro deveria emitir. Mas não deve emitir. Não está obrigatório. Então, enquanto não tiver o documento fiscal, ele não é obrigatório. Assim então, como qualquer outro documento que ainda não existe.
Perfeito. Ou seja, as empresas de locação, quando tinha mão de obra locada, ela já emitia pela prefeitura, porque destaca-se o ISS e os demais tributos, INSS, por exemplo, por causa da locação com mão de obra, né? E fazia lá a nota fiscal, a nota fiscal fatura, né? O documento de fatura para locação somente de equipamento, por exemplo, né? Sem tributar, isso aí. E como você falou, então, como já tinha o caminho para fazer a outra nota fiscal, o pessoal embarcou aí e está fazendo, por prefeitura, uma nota fiscal de locação sem mão de obra, digamos assim, né? Apenas do equipamento pelo esquema antigo, ou pelo site da prefeitura. É isso que você está dizendo. Isso. Tá, ok. Se a Prefeitura de São Paulo exigir e alguém emitir lá em janeiro de 27, essa nota será recusada no ambiente nacional e não terá valor. Tá, eu só estou dizendo para você que está circulando e nós já recebemos várias notas fiscais de locação. Okay? Então, por isso que a gente pediu para duas sair esse prefeituras comunicado. diferentes. Isso. Agora, Mas eu não sei nesse se a turma momento, vai voltar atrás, essa que é a pergunta. não, Né? o que acontece é assim, nesse momento é igual era antigamente. Se a prefeitura deixa você emitir uma nota de locação sem tributar ISS e tá bom para quem emite e tá bom para quem recebe, não tem problema nenhum. Então, é isso que está acontecendo. Agora, na hora que tiver que emitir obrigatoriedade para IBS e CBS, se não for na nota de serviço de locação na emissora nacional, não terá validade jurídica para IBS e CBS, entendeu? Então agora não é um problema. Só não poderia ser exigido, né? Como alguns têm exigido, seja a prefeitura ou seja o cliente. É um problema no ponto de vista, se você pensar na FD Contribuições, é um problema, né? Assim, porque você vai registrar como crédito uma nota fiscal no seu grupo A, né? No seu grupo de registros A, por exemplo, né? Porque que você registrava antes via F100, exemplo, não sei se os colegas faziam isso, né? Tá aberto aqui para críticas, mas você vai, ao invés de você dizer lá no F100 que era uma alocação e, portanto, tomava o crédito, você vai citar a nota lá no grupo A, que é o que a gente está fazendo, tá? Porque é uma nota fiscal que chega, autorizado por prefeitura. Só por isso. Por isso que eu estou te aproveitando fora aqui e me perdoa aí gastar um tempo para tirar uma dúvida. Não, a sua dúvida é a nossa dúvida, tá tranquilo. É porque, assim, uma coisa que a gente, antes de dar a palavra para o Nelson, uma coisa que a gente estava discutindo na reunião de segunda-feira lá com a Receita Federal e o SERPRO. A nota técnica que é para esclarecer mais, ela não esclarece. Então, tinha que deixar claro na primeira, né? Na primeira tinha que deixar claro, né? Igual a nota de água, sei lá, as outras notas ficaram assim, o documento será disponibilizado, o layout será definido a partir de maio, quando vai entrar em homologação, e portanto, em produção a partir de setembro, sei lá que seja, né? Uma coisa mais ou menos. Pronto, você já sabe que o documento será obrigatório a partir de tal data. Então, a locação deveria ter sido feita. Está em desenvolvimento, será obrigatório a partir de abril, será obrigatório a partir de maio, sei lá. Tinha que ser colocado dessa forma. E por isso que eu te perguntei. A primeira pergunta foi, eu não vi em nenhum lugar sobre obrigatoriedade. E tem gente emitindo. Então, fiquei em dúvida. É isso aí. Entendeu? Na nota técnica 004 diz que é obrigatoriedade futura, tá? Que quando eles tiverem o documento. Isso está lá. Foi isso que eu entendi também. Perfeito. Isso aí. Beleza. Fala, Nelson. Não, é só para acrescentar aqui a questão que quando começou esse debate aí eu fiquei preocupado, né? Porque eu também tenho aquelas locações aí perdidas no meio do caminho que a gente não está fazendo nota. Mas o que eu vejo nisso aí, que pode ter contribuinte que está aproveitando a oportunidade de fazer prestação de serviço onde a máquina é inerente e está separando as coisas para não pagar o ISS. Então tem que tomar cuidado quem está recebendo essas notas fiscais aí de locação onde a máquina é inerente, né? Só uma reflexão. Um alerta. Um alerta. Perfeito, Nelson. Só para você saber nossa situação, se vale complementar, é que a gente tem contratos diferenciados. Então, a gente sabe de contratos que, como você falou, apenas de locação e contrato com locação de mão de obra. Então, o que nos chamou a atenção são os contratos apenas de locação que passaram a vir com nota. E aí a gente fez o ruído, discutiu com o fornecedor aqui, está no debate ainda, estamos aceitando,
né? Não vamos deixar parar, mas esse o debate. Estou aproveitando, né, a oportunidade aqui para trocar ideia, porque poderemos voltar ao tema. Às vezes, como vocês mesmo a gente mesmo falou aqui, Adriano, o fornecedor fica vendido, então ele não sabe se ele emite, não emite, né, não tem o conhecimento, e muitas vezes a gente faz esse approach para dar a ele no conforto também. Então, com a nota 5 e com a nota 7, talvez a gente possa chegar num consenso aí um pouco mais claro, É isso entendeu? aí. O que a gente disse foi, se chegar a nota de como era antes, né, a nota fatura, beleza, vamos receber, vamos pagar normal. Se chegar a nota fiscal também, vamos aceitar sem problema, vamos criar problema por causa disso. Mas agora, né, é importante que se diga que a gente tem um instrumento para orientar, entendeu? Isso aqui é legal agora. É isso aí. A junção das duas notas técnicas ajuda isso, a você deixar claro para quem está exigindo equivocadamente. Exatamente. Se você for analisar que antes não tinha um documento oficial e você aceitava, e agora o cara entrega uma nota fiscal, você vai rejeitar? Não faz sentido, né? É complicado, é. Mas vamos lá, para a gente concluir aqui nossa etapa. Tem alguém com a mão levantada ainda? Fica à vontade aí, Rafael, pode falar. Assim, né, só para complementar também, Zé, aqui o que eu posso perceber é que, infelizmente, a gente ainda tem uma grande falha na comunicação dos contribuintes com seus contadores. Muitos contribuintes, eles lá contratam um escritório de contabilidade, mas executam lá os trabalhos e o próprio contador, ele não sabe nem o que o contribuinte está fazendo. Então, aqui, em alguns casos, a gente tem feito igual o Juninho aí também, a gente faz alguns debates com os fornecedores, e quando a gente percebe que é justamente esse ponto, e a gente sabe que aquela empresa tem um escritório terceiro, né, não é interno, ali a contabilidade não é interna dentro da empresa, a gente fala, busca seu contador para melhores informações, e caso tenha alguma dúvida, você pode pedir para nos ligar, porque aí a gente consegue fazer uma conversa melhor do que o entendimento do próprio contribuinte, tá? Então, aí, alguns contadores que a gente conseguiu fazer algum contato aqui, a gente demonstrou, ele também estava achando que isso era válido, né? O próprio contador achou que já era obrigatório, mas aí depois, no final, ele viu que ele estava errado, e ele mesmo falou, não, então eu vou deixar como uma forma de treinamento para o contribuinte, que aí ele já vai se familiarizando aí com o ambiente e tudo mais. Mas a gente pôde observar que algumas dessas empresas, além de emitir a nota fiscal, eles também queriam fazer ali seus controles com as faturas, porque eles não viam tanta viabilidade de fazer os mesmos descritivos dentro de uma nota daqueles descritivos que eles já faziam dentro de uma fatura, né? Eu falei, não, beleza, fica a critério de vocês, mas se vocês optam com a nota, vocês vão ter que realmente reescriturar tudo aquilo que vocês já tinham na fatura para a nota. Então, é um ou outro. É isso aí, é nessa linha mesmo. Aí, gente, do status aqui da nota de serviço está aqui, eu deixei aqui um pouquinho para vocês verem aqui, que não vai dar para a gente só atualizar, mas assim, 99% conveniado, 92% em produção, né? Eu vou deixar esse da nota fiscal via para trazer o mês que vem. A gente teve a publicação da atualização da DERE, então, para quem tem algum impacto aí, vale a pena dar uma avaliada. O volume de notas que está abastecendo o ambiente de produção beta, que é foco agora da conversa, peguei aqui agora um pouco antes da reunião, a gente teve já mais de 1,4 bilhões de notas fiscais abastecendo o ambiente de produção beta do fisco com o campo de CBS preenchido, né? Se está correto, se está bonito, não é o caso aqui, é só dizer que ele está preenchido, e aí o volume de nota fiscal eletrônica, nota ao consumidor e CTE é o grande impacto aqui, né? Nota de serviço, um volume muito baixo. Então, eles tiraram desse dashboard a informação das notas com divergência, e eles tiraram a possibilidade da gente consultar qual foi o total de notas emitidas. Quando tinha isso, em janeiro, das notas emitidas, 12% estavam com CBS. 12 somente 12. Aí eles tiraram, porque talvez estivesse desincentivando as empresas, e nesse momento a gente não tem. Então a gente só sabe 1,4 bi de notas, mais de 2 milhões de empresas, 736 bilhões de reais em CBS. É isso que tem no ambiente. E aí eu vou deixar